vamos tratar sobre o problema de contornos em dielétricos, que é basicamente coisas que a gente já fez antes, só que agora com um material isolante no meio do problema. Uma observação que a gente pode fazer é, se eu tiver um material homogêneo, linear, a carga ligada, a carga volumétrica ligada desse material, eu posso relacionar ela diretamente com a carga livre que está no volume desse material. Então veja, se eu posso escrever o ρB como menos o divergente da polarização, então eu vou escrever essa polarização em função do campo elétrico, e no lugar do campo elétrico eu coloco D sobre epsilon. Então, quando eu pego o divergente disso aqui tudo, epsilon 0 vai ser constante, o que E vai ser constante, por causa dessas propriedades que a gente falou, o epsilon também, então vai sobrar o divergente do campo de deslocamento elétrico, do campo D, que é simplesmente a densidade volumétrica de carga livre. Então eu consigo fazer uma ligação direta entre os dois. E isso daqui prova que se eu não tenho carga livre no volume do material isolante, eu também não vou ter carga ligada no volume desse material isolante. Então a forma de demonstrar isso é usando essa relação direta e a relação entre o campo elétrico e o campo de deslocamento elétrico. Então a gente pode considerar aqui o caso de um dielétrico que, se ele tiver carga livre, ela só está na superfície do material. Quando a gente faz eletrização por atrito, por exemplo, eu não consigo enfiar cargas no volume do material, só na superfície. Então, nesses casos, os pontos dentro e fora do material, eles obedecem à equação de Laplace. Então, eu pego a equação de Poisson, que vale ponto a ponto, mais a densidade de carga dentro e fora, ela vai ser zero. Ela só vai ser diferente de zero, a densidade de carga livre, na superfície do material. Então, a gente pode usar a equação de Laplace, e para resolver a equação de Laplace, a gente já viu toda uma série de técnicas que a gente pode aplicar. Então, vamos resolver um problema desse, e para isso a gente já sabe a equação, então a gente precisa das condições de contorno. É conveniente escrever isso em função da carga livre, como a gente já fez algumas aulas para trás. Então, sem usar o campo D, por exemplo, eu posso escrever ε1 vezes a componente perpendicular do campo 1, menos ε2 vezes a componente perpendicular do campo 2. Isso vai ser igual à densidade de carga livre na superfície. E aí, escrevendo essa mesma condição de contorno, só que em função do potencial, a gente vai ter uma equação desse jeito aqui. E a outra condição de contorno é que o potencial continua sendo contínuo através dessa superfície de carga. Bom, vamos fazer um exemplo para aplicar isso daqui. Eu pus de propósito 1 e 2, depois eu pus cima, baixo, tá? Fora e dentro, tanto faz a nomenclatura que vocês quiserem usar, desde que ela esteja bem definida no problema quem que é quem que é 1, quem que é 2, quem que é fora, quem que é dentro. Tá bom? Então, o problema é, tem uma esfera isolante e eu enfio essa esfera numa região que tem um campo homogêneo uniforme na direção Z chapéu. E aí eu quero saber como que é o campo elétrico dentro da esfera. Então vejam, esse daqui é um problema igualzinho ao que a gente já resolveu, só que o que a gente resolveu anteriormente era uma esfera condutora. Então eu nem perguntava nem o campo nem o potencial dentro da esfera, porque eu já sabia, o potencial vai ser constante e o campo vai ser zero dentro da esfera. Então aqui, como a gente está colocando um isolante, um dielétrico, eu quero saber agora como é que é o campo dentro dessa esfera. O campo fora vai ser a mesma coisa, vocês vão ver. A gente vai falar sobre isso. Então vamos resolver esse problema. No caso do condutor, a gente tinha como resultado final um deslocamento de carga, uma densidade superficial de carga, que ia anular o campo dentro. Eu tenho o campo aplicado fora, eu redistribuo as cargas no polo norte e polo sul dessa esfera, e o campo gerado dentro da esfera vai ser igual ao campo fora, então anula esse campo. Aqui não vai ser bem aqui, não vai ser bem desse jeito. Vamos resolver. Condições de contorno. Potencial dentro igual ao potencial fora, no ponto da superfície da esfera. Aqui eu escrevi a descontinuidade do campo, só que em função da derivada do potencial. Na superfície, não vai ter descontinuidade porque não tem carga livre na superfície dessa esfera. Então, tem a continuidade da componente perpendicular do campo na superfície. Eu escrevi isso em função do potencial, porque a gente vai estar calculando aqui o potencial. A gente vai usar o método da separação de variáveis. E o potencial no infinito tem que ser o potencial devido ao campo externo que estava lá.
A solução geral é dada por isso daqui, né? Eu já sei como é que é a solução, já sei a forma dela. Então, basta eu sair aplicando as condições de contorno nessa solução geral. Antes das condições de contorno, a gente tem sempre aquela consideração a fazer entre o potencial fora e dentro da esfera. O potencial dentro vai ser dado por essa expressão aqui, onde eu considerei todos os BL igual a zero. Por que a gente faz isso? Só lembrando, dentro da esfera, eu tenho o ponto R igual a zero. E veja, essa somatória começa em L igual a zero. Mesmo se eu colocar L igual a zero aqui, eu vou ter 1 sobre R. E aí, 1 sobre R no ponto R igual a zero dá um potencial divergente, isso não faz sentido para o meu problema. Então, todos os BL para o potencial dentro tem que ser zero por esse motivo. E o potencial fora? Ah, é muito fácil, né? Todos os AL tem que ser zero pro lado de fora. Aí você, pá, errou, né? Errou rude, como diria o cara lá. Errou feio, errou rude. Cuidado, não fiquem generalizando. Apliquem essas considerações caso a caso. Então, por que o potencial aqui vai ser desse formato? Bom, esse segundo termo aqui não tem problema. Ele vai a zero no infinito, né? Quando R é muito grande, esse termo aqui se torna desprezível. Então, os BL não tem restrição nenhuma em cima dele. E os AL? Bom, se o potencial no infinito fosse a zero, eu ia ter automaticamente que todos os AL, exceto o A0, porque, de novo, o L começa em zero, iam ser nulos, tá certo? Porque eu ia ter termos que variam, que crescem com R, e isso aqui vai divergir no infinito. Exceto o L igual a zero, né? Eu tenho A0 vezes R elevado a zero, que dá 1. Então, sobra um A0. Então, se o potencial no infinito for zero, esse A0 também vai ter que ser zero. Caso contrário, se o potencial no infinito, por exemplo, em algum problema for uma constante, bom, essa constante vai ser igual a zero. Aqui a gente tem um caso diferente, né? Que é o caso da esfera condutora que a gente já fez. O potencial no infinito ele tem esse formato aqui, E0 R cosseno θ, né? Menos E0 R cosseno θ. Então o que acontece aqui é que todos os AL vão ser zero, exceto o A1, que é o único que vai ter um termo R cosseno θ. Então, eu não vou fazer de novo, voltem lá no problema da esfera condutora para ver como é que a gente chega nessa conclusão, mas eu chego na conclusão que, para o potencial fora, todos os AL são zero, exceto o A1, e o A1 vale menos é zero. Então, eu vou ficar A1 é elevado a 1, P1 do cosseno de θ. Então, vai dar um termo desse jeito aqui, tá certo? No infinito, esse outro termo aqui vai para zero, e sobra só esse daqui, que obedece à condição de contorno que a gente está querendo. Então, potencial dentro desse formato, por essas razões, potencial fora desse formato, pelas razões que a gente discutiu aqui. Fora isso, a gente tem que lembrar de aplicar o truque de Euler-Lagrange, né, ou de Euler-Fourier, quando precisar. E que a outra condição de contorno que a gente tem que aplicar é o V dentro, tem que ser igual a V fora, quando eu aproximo os dois da superfície. Então, é isso que eu estou usando aqui. Tá? O potencial dentro é igual ao potencial fora, no ponto Rzinho igual a Rzão. Então, todos os Rzinhos eu substituí por Rzão aqui, que é o raio da esfera. Então, eu vou separar isso daqui em duas condições, porque, veja, para o L igual a 1, eu vou ter esse termo aqui, ele vai ser importante. Para o L diferente de 1, não. Esse termo aqui não entra. Então, eu estou escrevendo isso aqui como se fosse A' 1 R elevado a 1 P1 do cosseno θ. Então, eu vou separar. Para o A1, então, eu tenho, para o L igual a 1, eu tenho A1 vezes R é igual a isso daqui, mais o termo na somatória, L igual a 1. Para o L diferente de 1, eu não tenho esse termo aqui, então vai ficar simplesmente escrito dessa forma. E aí a gente dá só uma trabalhada, isola o A1 ali em cima e isola o AL nesse segundo termo aqui. Então a gente tem duas equações, mas por enquanto a gente tem 4 incógnitas, né? A1, B1, AL e BL, né? Para L diferente de 1. Então, vou aplicar a condição de contorno 2. Qual que é a condição de contorno 2? Já esqueci, não está anotando, né? Está de castigo, vai ter que voltar lá e anotar. Não, estou brincando. A condição de contorno 2 é a descontinuidade da componente
perpendicular do campo elétrico que a gente escreveu em função da derivada com relação à coordenada perpendicular à superfície do potencial. Tá? E aqui nesse caso, como eu não tenho a densidade de carga livre na superfície, então eu tenho essa continuidade. Então, a derivada do potencial dentro, né, vezes o epsilon de dentro é igual à derivada do potencial fora vezes o epsilon de fora, tudo isso tomado na superfície. Tá? E a derivada é com relação à coordenada radial, que aqui no nosso caso da esfera é a coordenada perpendicular à superfície. Então, eu já fiz as derivadas, depois vocês acompanham aí. Então, já tinha um R elevado a L, caiu o L aqui, tem R elevado a L mais 1. E no lugar do Rzinho eu coloquei Rzão, porque eu estou tomando a derivada na superfície. Além disso, aqui também já fiz a derivada. Além de já fazer a derivada, eu já passei o epsilon 0 ou epsilon de fora dividindo aqui. Então, eu escrevo, desse lado aqui não tem nenhum epsilon, eu escrevo isso aqui em função da constante dielétrica, que é a razão entre os dois epsilon. Tá? Epsilon sobre epsilon 0. Então, vamos lá. De novo, eu vou ter uma separação aqui, para L igual a 1, que vai ter esse termo, e para L diferente de 1, que não vai ter. Então, para L igual a 1, eu chego numa relação desse tipo. Para L diferente de 1, eu chego numa relação desse tipo aqui. Tá? Não tem esse termo em E0, não tem o termo P1 de cosseno de θ, que é o próprio cosseno θ. Então, aqui, vejam, agora eu tenho 4 equações e 4 incógnitas. Eu tinha aquelas outras duas, em A1, B1, AL, BL. Agora eu tenho mais duas, em A1, B1, AL, BL. 4 equações, 4 incógnitas. As equações são todas lineares, então tem um sistema linear para resolver aqui. Okay? Então, a parte mais complicada, mais difícil do problema já foi. O resto é álgebra. Só fazer com calma, respira, vai devagar, que dá pé. Então, vou trabalhar as equações para L diferente de 1. E a gente vai ver que acontece um negócio curioso aqui. Então, por isso que esse exemplo é legal, para vocês não desesperarem caso isso aconteça em algum exercício de prova ou trabalho. Então, eu tenho a L, da condição de contorno passada, eu tenho essa equação. Para essa condição de contorno, eu tenho essa equação aqui para trabalhar. Então, vamos trabalhar essas duas equações. Eu vou pegar esse AL aqui e substituir aqui. Então, no lugar desse AL, eu vou colocar isso aqui. BL sobre R elevado a 2L mais 1. Tá? E aí, o que eu faço tem R elevado a L menos 1, R elevado a 2L mais 1. Eu trabalho essa divisão aqui, vai ficar R elevado a L mais 2, que é o mesmo denominador que eu tenho do outro lado da expressão. Então, eu cancelo BL, cancelo R elevado a L mais 2, ou, enfim, multiplica e divide dos dois lados da equação por o inverso desse termo aí. E eu chego numa expressão desse tipo aqui. Reorganizando ela, eu vou chegar numa expressão que é o seguinte: constante dielétrica vezes L mais L tem que ser igual a menos 1. Isso é impossível. O L é um número natural que começa em 0, então é 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, nunca vai ser negativo. E a constante dielétrica também é uma razão entre dois números positivos, nunca vai ser negativo. Então isso aqui é impossível de acontecer. O que isso diz pra gente? Bom, todos os AL e todos os BL, para L diferente de 1, são 0, ou seja, só resta calcular A1 e B1. Então, ficou mais fácil ainda, nem vai ter uma somatória na minha solução. Para o L igual a 1, então eu tenho essas duas equações, da primeira condição de contorno, da segunda condição de contorno. Eu vou pular um pouco a conta aqui, já vou dar a resposta. A conta eu deixo para vocês se divertirem assistindo Netflix, fazendo uma continha algébrica simples. Então, A1 vai ser dado por isso daqui e o B1 vai ser dado por isso daqui. Então, de posse disso, eu escrevo quem que é o potencial dentro. Bom, eu tenho a forma geral do potencial e eu sei que os AL só vão ser diferentes de 0 para L igual a 1 e o A1 vale aquilo ali. Então, o potencial dentro pode ser escrito dessa forma aqui. Varia com R cosseno θ e tem aquela constante multiplicadora ali. O R cosseno θ eu vou escrever em função de Z. R cosseno θ eu falo que é a coordenada Z. Por que eu faço isso? Porque para calcular o campo, a gente tem que fazer o gradiente do potencial, menos o gradiente do potencial. Então, em coordenadas cartesianas é mais fácil de fazer isso daqui. E aí eu chego na conclusão que o campo dentro da esfera dielétrica é dado por isso daqui.
E é igual a 3 sobre constante de elétrica mais 2 vezes o campo E0, né, que é o módulo do campo aplicado fora. E aqui já vi um erro. Isso aqui é na direção Z chapéu, tá? O gradiente é a derivada com relação a Z da função potencial, né, menos a derivada com relação a Z da função potencial na direção Z chapéu, né? Isso aqui perde ponto na prova. Escrever um vetor desse lado e aqui do outro lado não é só o escalar. É Z chapéu aqui, pessoal. Tá? Então o campo continua apontando na direção Z chapéu e é positivo. Né? Então o que a gente tem é dentro da esfera, o campo também é constante, só que ele é menor que o campo externo. Como que eu sei que ela é menor que o campo externo? É porque esse εr é epsilon dividido por epsilon zero. Só que o epsilon é 1 mais que e vezes epsilon zero, ou seja, ele vai ser sempre maior que epsilon zero. Então esse número epsilon r aqui é sempre um pouco maior que 1. Então eu vou ter 3 dividido por um número que é um pouco maior que 3. Então o campo dentro é um pouco menor que o campo aplicado. Então a gente tem essa figura bonita para mostrar que do lado de fora vocês podem fazer essa conta, né? Já tem tudo resolvido, só pega o potencial fora e escreve ele com aquele B1 lá. O campo vai ser um campo distorcido. Do lado de dentro, o campo é um campo constante. Mas espera aí, né? Se eu coloco a esfera de elétrica numa região de campo, vai separar, eu vou ficar com carga positiva para um lado e carga negativa do outro. O campo dentro não tinha que ser contrário ao campo externo. Então, veja, no caso do isolante, o que acontece? Eu faço uma distribuição de carga tal que o campo dentro da esfera, devido a essa redistribuição de carga, vai ser exatamente igual e oposto ao campo aplicado. E assim, o campo dentro do condutor vai ser zero. O que eu tenho aqui? Eu tenho a mesma situação. Eu tenho essa redistribuição de carga. Vocês podem calcular quem que vai ser o sigma B nesse caso, quem que é a densidade superficial de carga ligada nesse caso. Então eu vou ter um campo apontando para baixo, né? Dentro da esfera eu vou ter um campo apontando para baixo, mais o campo aplicado. Só que esse campo apontando para baixo não tem o mesmo módulo do campo aplicado, ele é menor. Então, quando eu somar esses dois vetores, eu continuo tendo um campo para cima, só que ele é menor do que o campo aplicado. Então, por isso que o campo é para cima. E aí fica a dica aqui do final da aula, exercício da lista, exercício extra para a lista, faz o exemplo 4.8, está feito no livro, mas peguem o raciocínio e tentem fazer, e aí você já tem a resposta para acompanhar. E esse é o exercício da lista, vai contar como exercício da lista, então pode ser que caia na prova ou não, ou caia no trabalho ou não. Mas aí você vai arriscar não fazer, e aí ele cai na prova? Tem certeza? Tem certeza?